Olá, bem-vindo ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para o mais rápido que eu conseguir falar com vocês sobre o mercado, tá? Eu vou especificamente aqui falar sobre o Bitcoin e o Bear Market, porque ninguém está falando sobre Bear Market até agora, sendo que eu estou dizendo aqui, ó, que quando tocou este ponto, que já foi tocado inúmeras vezes, havia sido tocado inúmeras vezes, o Bitcoin entraria em um período de correção mais aguda, principalmente se ele perdesse, né, os patamares mais baixos desses toques coincidentes. Isso aconteceu aqui, ó, por uma, duas, três, quatro, 5 semanas seguidas, nós tivemos aqui a luta com os patamares de 115 mil dólares, e desde então, apesar de termos retestado aqui a média de 50 períodos, testado a média de 50 períodos antes de rompermos para baixo, né, o que aconteceu foi exatamente, né, a perda dessa média e estamos até agora aí num período prolongado de correção, formando aqui, ó, o que eu vejo como curioso aqui do que aconteceu em 2021, ó, uma bandeira de baixa entre as médias de 55 períodos amarela e 89 períodos roxa, certo? E se nós percebermos deste lado aqui, está acontecendo exatamente a mesma coisa, uma bandeira de baixa entre as médias de 55 e 89 períodos, além de o Bitcoin aqui, ó, quando perdeu a média de 55 períodos, né, o fez, né, rompendo aqui para baixo o RSI nessa linha vermelha que passa para a linha bearish. E mesmo que após uma tentativa de retomada para cima, né, ela não foi suficiente. No tempo gráfico semanal, formou aqui, ó, se vocês podem notar, ó, topos descendentes, tá vendo? E aqui, ó, topos ascendentes, formou esses topos ascendentes, divergência de baixa oculta no semanal e houve prolongamento aqui, perpetuação do movimento de baixa para o Bitcoin, né? E agora nós estamos passando pela primeira fase, né, desse processo, né, que é essa lateralização, porém, já temos aqui, ó, pode ser obviamente pode haver uma retomada, obviamente, mas temos aqui uma perda, né, não é nem pela primeira, segunda, terceira, ó, a gente teve aqui duas perdas momentâneas, e talvez essa seja uma terceira perda momentânea, né, do tempo gráfico semanal, que fecha só no domingo, né, dessa média móvel aqui, né, ela agora se encontra aqui em 88.690 dólares, né, 88.690 dólares é onde a gente encontra esses patamar do semanal aqui, ó, né, de retomada ou não, né, ou de perpetuação de correção, tá? Então, o que nós temos acontecendo nesse momento é isso, tá? E o Bitcoin por hora está lutando aqui com esse patamar ainda acima, pouco, mas ainda acima, né, deste patamar por hora, certo? Isso que a gente tem para falar aqui no tempo gráfico semanal, com essas médias móveis na escala regular. Na escala logarítmica, nós temos uma outra situação, né, que são outras linhas, mas o curioso é o seguinte, aqui essa bandeira de baixa, mesmo lá do semanal, né, ela está sendo formada, curiosamente ou não, deixa eu colapsar isso aqui antes, né, que não precisaremos dele. Ela está sendo formada abaixo dessa linha verde aqui, ó. Essa linha verde ela vem do topo de 2017. E aqui ela também está sendo formada abaixo da linha verde. E no caso, as médias móveis aqui do tempo gráfico diário são a 377, 610 e 600 e 987. Vejam só que nós, no que se refere a esses movimentos, estamos fazendo movimentos muito similares, veja, abaixo e acima aqui dessa linha verde, né? E aí agora especificamente, ó, veja como o Bitcoin está tendo dificuldade, ou está, na verdade, lutando, né, contra a média móvel de 610 períodos, sendo que ela está aqui se definindo como suporte ou resistência. Né? Porque de fato, se ela se apresentar como resistência, veja só que há uma divergência também oculta de baixo aqui, ó, topos descendentes, topos ascendentes, né? Se essa correção persistir, principalmente, né, se ela for até esses pontos aqui, ó, de sobrevenda do tempo gráfico diário, por mais que elas ainda possam vir aqui nessa média móvel na casa dos 90.500, por exemplo, né, para retestar essa média antes de cair, né? O Bitcoin atingir essas regiões de sobrevenda na casa dos 70 mil dólares não seria algo absurdo, né? Estaria dentro do escopo do possível aqui. E digo mais, né? Se nós fizermos, né? E a gente pode fazer isso muito bem. Temos dois canais possíveis para fazer aqui, ó. Um canal paralelo dessa forma, né? Um canal paralelo dessa forma aqui, ó, no qual o Bitcoin aqui nesse momento estaria tentando retomar o canal, né? Rompeu para baixo, estaria tentando retomar esse canal, então pode vir aqui para essa região de confluências, né? De
resistência ou suporte, né, que aqui tá assim como suporte dinâmico, né? Então, para se definir como resistência ou suporte, retesta algumas vezes essas regiões. Você veja que aqui houve uma luta forte, ó, é uma batalha ferrenha, médias, linhas de longo prazo, né? E caso perca nessa linha, o Bitcoin tem alvos possíveis, né? E os alvos possíveis do Bitcoin nessa situação são, se o rompimento para baixo aqui for confirmado, né? Primeiro alvo aqui, ó, é a casa dos 83 mil dólares. E o segundo alvo aqui, ó, é justamente, não coincidentemente, 77.800 dólares, tá? Isso de um canal ascendente, né? Aqui no tempo gráfico semanal, a gente consegue desenhar esse canal como um canal paralelo com mais facilidade. Um, dois, três pontos de confluência, né? E aqui agora, três pontos de confluência. Vejam só como está o Bitcoin nessa situação de pontos de confluência. Vou até tirar a média móvel aqui, que está coincidindo quase com a linha central do canal. Veja só como o Bitcoin está, né? Aí, nesse sentido, o Bitcoin tem outros níveis de suporte e resistência a ser observados. Ó. Resistência na casa dos 94.800 dólares. Eu falei isso, deixei isso lá no Twitter há um tempo. Ó. E o suporte aqui na casa dos 84.400, pode ser um pouco menos, dependendo de como você fizer. Se você quiser fazer assim, que são 3 pontos mesmo no diário, por exemplo, esse suporte já vem para cá, ó. 83.900, né? Se a gente levar em consideração essa fugida aqui, né? Enfim, mais ou menos isso, 94.800, 83.900, essas são as regiões. E os outros pontos os outros alvos possíveis, né, já estariam aqui, ó, na casa dos, quanto? 79 e até também, ó, os 79 ou 74 mil dólares. Veja como 74 mil dólares aparece mais de uma vez aqui, né? E por fim, né, já diante de todas essas confluências, né, a gente pode ainda utilizar a Fibonacci. E a gente tem uma Fibonacci de longo prazo que a gente utiliza há bastante tempo já com Bitcoin, que eu acho que é de bom grado a gente colocar aqui para vocês. Tá? E eu vou colocar essas Fibonacci agora por uma questão de... E ela é assim, a Fibonacci 3 meses, Trend Based é incrível, porque na minha opinião ela mostra basicamente onde a gente vai ter os principais bounces, né, os principais kicks dessa correção. Eu acho que o primeiro vai ser aqui, 73.800, já retestamos 81, então você vê que a gente veio retestando um por um aqui ó, como suporte, aqui ó, foi testado como suporte, não funcionou, aqui testado como suporte uma vez só também, ó, e por hora está até funcionando, mas eu acho que a tendência é romper para baixo até os 73, até os 58.300 depois, com o tempo. E por fim, acho que o nosso último suporte aqui, relevante, para a gente não se preocupar e fazer uma boa compra, é na casa dos 40 mil dólares aqui para o Bitcoin, tá? Não sei o tempo exatamente, mas essa é a minha leitura para o Bitcoin no momento, tudo bem? E se a gente for fazer a simples, né, medida da bandeira de baixa, né, ela vem basicamente para cá, para essa região, tudo bem? Então esse rompimento é um rompimento aqui que a gente pode esperar, né? E ele pode ou não acontecer e a gente tem estes elementos para observar. Eu, no meu caso aqui, estou atento às médias móveis. Enquanto o Bitcoin estiver para conquistar essa média móvel aqui, o final da semana 88.900, eu estarei muito feliz, mas só efetivamente pensarei em um mercado de alta caso, né, uma retomada do mercado de alta, caso o Bitcoin supere o que hoje está aí na casa dos 96 mil dólares. Tudo bem? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Cabe mostrar aqui também que o Bitcoin vem performando pior do que ativos como o Nasdaq, na verdade as bolsas americanas, né, basicamente, né, e se a gente faz essa simples comparação aqui, ó, Bitcoin sobre Nasdaq, a gente vê como o Bitcoin está, assim, por mais que tenha potencial para fazer um movimento de retomada, né, como o Bitcoin está fraco, né, fraco em relação a Nasdaq, como o Bitcoin também está fraco em relação a S&P, né? O Bitcoin faz um movimento parecido e como o Bitcoin está fraco em relação, por exemplo, ao ouro, né? Então a gente tem aí esses diversos, no caso aqui, ó, eu tenho do ouro aqui com gold, né? Como o Bitcoin está fraco em relação ao ouro, tendo formado aqui um ombro, cabeça e ombro e indo aí em direção talvez ao seu alvo, né? E alvo este que se encontra apenas aqui, ó,
na base anterior do bear market, né, do nosso último bear market. Veja só que foi quando o Bitcoin começou a reverter em relação ao ouro. Este movimento está agora se retomando para voltar ao mesmo ponto, certo? Então, espero realmente que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês possam tirar proveito dessas informações, repassar para aqueles que vocês acham que podem se interessar neste conteúdo, e nos vemos em breve. Valeu!